Tempos depois, Faraó percebe e manda soltar Abraão e diz: por que mentiste que ela era a sua irmã e não a sua esposa? E salta Abraão. Antes de seguirmos na maldição hereditária, e você vai ver um homem tão famoso dentro dessa maldição, eu aprendo que Faraó manda soltar Sara e manda eles ir embora. E o que isso quer dizer, irmão Giovanni Oliveira? A pergunta que não quer calar: será que de fato e verdade era necessário mentir? Era necessário ele mandar a mulher mentir e ele mentir junto? Se tempos depois Faraó abençoou, a Bíblia diz que abençoou com camelos, ovelhas, e mandou ele embora, e não matou ele. Fica aí na sua mente. Agora, maldição hereditária. A Bíblia diz que Abraão era pai de... Isso não é estudo bíblico, não precisa que eu vou ficar esperando você falar. Que às vezes a pessoa esquece, conhece muito bem a Bíblia, mas esquece. Abraão era o pai de Isaac. A Bíblia diz que o Isaac, o filho da promessa, o filho do pai da fé, o filho de Abraão, ele agora nasce, agora cresce, ele tem esposa, e ele, tempos depois, ele sai de Israel, ele sai do lugar de origem e vai para o Egito, evangelista Carlos. E chegando no Egito, a Bíblia vai dizer que Isaac diz a mesma coisa que Abraão disse. Isaac vira para sua esposa e fala para que ela venha mentir, para que os soldados não venham usá-la como mulher, e nem muito menos matá-lo. E vemos agora de Abraão para Isaac uma mentira. Pulou de uma geração do pai da fé para o seu filho Isaac. E fica por aí, não, a Bíblia fala até a quarta geração. Mas eu ando nas igrejas, só escuto falar e eu nunca ouvi na Bíblia o que quer dizer a quarta geração. Ouço ilustrações, como eu já falei, da avó, bisavó, tataravó, da neta. Pronto, quarta geração. Agora na palavra. A Sagrada vai dizer que tempos depois, Isaac vai bem com a mentira que ele pega. Abraão pegou, Isaac pegou e o Senhor perdoou. Porque esse é o nosso Deus. Aquele que comete pecado e se arrepende, recebe o seu milagre. Tempos depois, Isaac agora casado com um filho. Ele tem um filho cujo nome, quem lembra? Não vou ficar quieto para você falar, não, fique tranquilo. Jacó. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia vai dizer agora que é uma disputa muito grande, aleluia. Eu estou me arrependendo porque eu sinto a graça do Senhor. Eu sinto porque às vezes nós oramos, nós clamamos e não recebemos a bênção do Senhor. Oramos e clamamos e vemos nosso ente querido ainda enfermo, ainda endividado, com problemas, e não sabemos o que fazer. Devemos ir na cabeça, devemos ir aonde de fato, verdade, foi originalizado aquele problema. A maldição hereditária. De trás para frente. A Bíblia diz que Jacó agora, em competição com seu irmão Esaú, trama e pega uma enorme mentira. A Bíblia fala que Esaú era peludo, que nesses irmãos aí, o cabeludo aí e tal. Por isso eles pegaram uma pele de animal e colocaram em Jacó, para chegar perto de Isaac. Isaac tocar e abençoar a vida dele. Isaac toca, acha meio estranho, mas mesmo assim abençoa a vida de quem? Jacó, mentindo. Nós vimos a mentira de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí tem louvor que fala, muito lindo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. Nós precisamos ser adultos no entendimento. Não estamos falando do nosso irmão para julgar porque iríamos perecer, porque ele continua sendo o pai da fé. Isaac continua sendo o filho da promessa. Jacó mentiu, mas ele foi abençoado. Nós queremos aprender junto acerca da maldição hereditária que ela existe, mas precisa ser quebrada. Agora a Bíblia vai dizer, pastor José, e vai nos relembrar, pastor Bruno, que o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, era o Deus de José. Aramassura, cara. Mas agora, na vida de José, a história era outra. A Bíblia vai dizer que mesmo
humilhado, enganado, maltratado pelos irmãos, ele não tentou contra a vida dos irmãos. A Bíblia vai dizer que mesmo sendo vendido como escravo, ele agiu como um homem simples, humilde, para onde ele foi levado. A Sagrada ainda nos diz que mesmo José preso no calabouço ali, ele foi exaltado, foi glorificado, mas sem prejudicar ninguém, sem querer o mal de ninguém. Eu vou mais longe. A história vai dizer que agora ele vira governador do Egito, porque ele está quebrando a maldição hereditária. Ele não precisou mentir, ele não precisou enganar, ele não precisou prejudicar, nem muito menos falar do irmão. Ele não precisou fazer nada a não ser fazer diferença. E eu vou te dizer como